Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. A energia armazenada no capacitor, ela pode ser calculada por esta equação aqui. Meio de C vezes V ao quadrado, onde C é a capacitância e V é a tensão nos terminais do capacitor, que no caso desse circuito é a mesma tensão da fonte. Você lembra que eu disse que existe uma ligeira diferença entre esta tensão e esta? Isso é muito pequena e ela pode ser desconsiderada nos cálculos, tá? Mas ela existe no mundo real, o que impede dessas cargas retornarem aqui para a fonte. Então, a energia que um capacitor está acumulando, ela pode ser calculada por esta equação aqui. Não confunda a energia, vou voltar aqui no slide, com carga. Carga é uma coisa, carga é dada em coulombs, né? Ou microcoulomb. Não é energia isso aqui, isso é carga. Aqui eu estou falando de energia, em joule. A unidade de energia é joule. Então, essa é a energia que um capacitor armazena. É metade do produto entre a capacitância pela tensão ao quadrado. Que tensão é essa? Tensão nos terminais do capacitor. Como que um capacitor é construído? Então, só recordando, eu tenho uma placa condutora, outra placa condutora e um dielétrico no meio, que é um isolante. Certo? Uma vez construído o capacitor, a sua capacitância está determinada. A capacitância de um capacitor não pode ser mudada. Ela é determinada por aspectos construtivos do capacitor. E como que essa capacitância é determinada? Ela depende do quê? Ela depende de três fatores aqui. A área das placas, e veja, tudo aqui é dado em unidades do sistema internacional. Capacitância em farads, permitividade, que eu já vou comentar o que significa, em farads por metro, área das placas em metro quadrado e distância entre uma placa e outra em metros. Então, essas unidades aqui são importantes. Veja, a capacitância depende da área das placas, da distância entre elas e da permitividade elétrica do dielétrico. Esta aqui é uma característica de cada material isolante. Cada material vai ter uma permitividade, tem uma tabela de permitividades que eu vou usar para calcular a capacitância de um capacitor, tá? Ou para determinar o tamanho das placas que eu tenho que ter em um capacitor para ter uma determinada capacitância. Porque ao ter o material, tá, e a distância entre as placas, o valor da capacitância só depende da área. Se eu fixar a área e o material, a capacitância só vai depender da distância entre as placas. Ok? Então, esta aqui é a fórmula para se calcular a capacitância de um capacitor, levando em consideração os aspectos construtivos dele, ou seja, a área das placas, a permitividade do material isolante, do dielétrico, e essa distância entre uma placa e outra. Os capacitores por dentro. Como que é um capacitor eletrolítico por dentro? Veja, o capacitor eletrolítico ele tem o formato de um cilindro em geral. Por quê? Porque ele é composto de placas enroladas sobre um núcleo aqui. Esse núcleo não tem importância nenhuma para o capacitor, tá? Não pode ser plástico, isso aqui não traz nenhuma diferença, tá?
Aliás, eles aproveitam isso aqui para fazer a conexão das placas, né? Então, esse material, na verdade, é um material condutor, que faz a conexão de um terminal do capacitor e o outro terminal do capacitor. E as placas são isoladas aqui, uma placa isolada da outra. Eu posso pôr várias placas empilhadas, porque isso me permite aumentar a capacidade do capacitor, por isso, e enrolar isso. Aí ele ocupa uma área bem pequena, com um espaço bem pequeno, um volume pequeno, mas a área das placas pode ser grande. Então, os capacitores eletrolíticos, é por isso que eu consigo capacitâncias elevadas com capacitor eletrolítico, porque eu uso este mecanismo aqui de enrolar essas placas em um cilindro. Este é um outro tipo de capacitor chamado capacitor de mica. Por quê? Porque o dielétrico entre as placas é de mica. E aqui eu também posso associar as placas em paralelo, ou seja, essa placa aqui, a área desta placa vai se somar à área desta aqui. Né? Eu posso colocar placas em paralelo. A área desta placa vai se somar a essa, porque elas estão ligadas aqui. E aí eu consigo também aumentar um pouco a capacitância. Mas já não tanto quanto o capacitor eletrolítico. Esses capacitores de mica, normalmente, eles têm uma capacitância pequena, porque eles são pequenos, né? Ocupam pouco espaço, e é para isso mesmo. E a sua característica é que, dependendo da frequência, do tipo de onda que eu vou usar, que vai passar por aqui, se é uma onda quadrada, se é anoidal, se é uma onda de áudio, enfim, dependendo da aplicação, eu uso a mica, né, como dielétrico. Ou então eu uso a cerâmica, e aí eu coloco aqui como dielétrico um disco de cerâmica. As placas estão aqui, uma aqui, outra aqui embaixo, e eu coloco um disco de cerâmica como dielétrico. Isso também permite a construção de um outro tipo de capacitor chamado de capacitor cerâmico. Veja, tem várias formas de construir, né? Aqui é um terminal do capacitor e aqui é o outro. Tem várias formas de construir capacitor. Veja esse aqui. Esse é um outro tipo de capacitor cerâmico, mas agora aqui eu estou empilhando várias placas de cerâmica e de cerâmica, que é o dielétrico, e placas armazenadoras de energia, que são as placas condutoras de eletricidade que armazenam a energia. Então eu posso empilhar também, veja que bacana, né? Estou empilhando aqui essas placas aqui estão ligadas nesse terminal. Veja aqui, eu vejo a placa na lateral, e essas outras placas aqui, que vêm até aqui, elas estão ligadas nesse terminal. E esses são os terminais externos do capacitor. E veja como ele é por fora, né? Ele é um quadradinho, e aqui dentro tem as placas empilhadas e isoladas com o dielétrico de cerâmica. Também existe o capacitor de tântalo. Olha aí que bacana, né? Aqui os nomes estão em inglês, pessoal, mas são bem parecidos com os nomes em português. Veja, aqui é dielétrico. O tântalo, na verdade, é uma composição química do tântalo, né? Chama-se pentóxido de tântalo. Tá? Então tem aqui, ele é o dielétrico. Olha que legal, né? Essa parte preta aqui. Aí eu tenho um manganês, um dióxido de manganês, que é uma das placas. Tem grafite aqui, né? Ali tem uma outra placa aqui por fora. Então esse capacitor, na verdade, é como se fosse uma esfera, né? Uma semisfera dentro da outra. E isso é legal, né? Porque é uma forma construtiva bem diferente e tem aplicações específicas que agora não vem ao caso, né, discutir com vocês, porque elas seria difícil de explicar. Por exemplo, a forma de onda
que você usa no seu circuito, ela interfere no tipo de capacitor que você vai usar. Por quê? Porque os capacitores têm aí algumas características, principalmente a curva de resposta deles é diferente, dependendo da aplicação. Tá? Mas é bom vocês saberem que existem vários tipos de capacitor, isso é importante, para que lá na frente você saiba como escolher cada um deles. Né? Mais adiante a gente vai poder ver as características de cada um deles. Mas é para ter uma ideia geral aqui, né? O próximo assunto aqui, pessoal, é sobre associação de capacitores. Nós temos duas formas de associar capacitores básicas, assim como resistores, né? Série e em paralelo. Ah, professor, mas não tem aquela associação estrela e triângulo? Opa, tem sim. Tem, e aí nós podemos também associar capacitores em delta e em estrela, com certeza. Mas as associações básicas que nós temos de capacitor são as série e paralelo. Né? Então veja, na associação série de capacitores, quando eu tenho os capacitores associados em série, o cálculo da capacitância total do circuito, eu uso esta equação aqui. Como que eu faço essa conta? Então, se eu tenho aqui 3 capacitores, posso ter mais do que 3, mas se eu tiver 3, eu vou fazer o seguinte: 1 sobre o valor de C1. E isso aqui é importante, pessoal, que a gente faça essa conta aqui sempre em uma unidade. Os capacitores, as unidades são microfarads. Então eu posso colocar aqui embaixo tudo microfarad, não tem problema. Mas se alguns for micro, outro for nano, outro for picofarad, tem que passar tudo para a mesma unidade. Passe tudo para microfarad, por exemplo. Daí você pode vir aqui e colocar os valores aqui embaixo. Mas eu faço essa conta de qualquer jeito? Sim, não, tem uma ordem aqui. Né? Eu primeiro tenho que fazer 1 sobre o valor de C1, depois eu faço 1 sobre o valor de C2, depois faço 1 sobre C3. O resultado desta conta aqui eu somo com o resultado desta conta, somo com o resultado desta conta, e depois eu vou fazer 1 sobre o resultado desta soma. Então, esta ordem aqui é super importante, eu não posso trocar. Sempre eu faço primeiro a divisão, depois eu faço a soma, depois eu faço a última divisão aqui. Aí eu consigo calcular a capacitância total da associação em série. E aí, para o caso de 3 capacitores. Se eu tiver mais, não tem problema, eu repito o procedimento aqui para tantos quantos forem os capacitores da associação. Certo? Um exemplo. Se eu tiver esses 3 capacitores aqui, com esses 3 valores aqui, tá vendo? Os 3 estão em microfarad. Então não tem problema. Eu posso colocar aqui em microfarad e o resultado vai ser microfarad. Tá? Mas cuidado com isso. As unidades têm que ser as mesmas. Como que eu calculo a capacitância equivalente aqui? Eu vou aplicar aquela fórmula. Substituo os valores aqui. Opa, mas eu faço essa conta na seguinte ordem. Primeiro eu divido 1 por 10, depois eu divido 1 por 4,7, depois eu divido 1 por 8,2, faço a soma, o resultado que der aqui embaixo, aí eu calculo 1 sobre esse resultado. Vai me dar o valor em microfarad. Posso fazer isso na calculadora que dá certo, só que eu tenho que obedecer esta ordem. Muito bem. Outro exemplo. Temos aqui agora 2 capacitores associados em série, um de 100 picofarads com um de 330. Também posso aplicar aquela fórmula
porque os dois estão na mesma unidade, coloco aqui no denominador, faço esta conta, faço esta, somo, depois eu faço 1 sobre o resultado aqui. Vai dar este valor aqui. Então, este é o valor da associação série desses dois capacitores. Agora, como os capacitores aqui são apenas 2, eu também posso aplicar a esta fórmula, produto pela soma. Tá? É mais direta do que esta aqui. Esta serve, só voltando no slide anterior, esta serve para qualquer número de capacitores em série. 2 ou mais. Tá? Esta aqui só serve para 2 capacitores em série. Então, aí quando tiver 2, eu posso usar o produto dividido pela soma. Faço o produto dividido pela soma, vai dar o mesmo valor que usando aquela fórmula geral, a qual pode ser aplicada a qualquer número de capacitores associados em série. Ótimo, então temos aí, né? Agora, como que eu calculo a tensão aplicada em cada um dos capacitores? Se você se lembrar do divisor de tensão lá dos resistores, né? Isso aqui tem uma relação, não é a mesma coisa, mas tem uma relação. Como que eu calculo a tensão V1 aplicada no capacitor C1? Eu tenho que calcular, antes de mais nada, a capacitância total do circuito. Ok? Veja, capacitância total. Tenho que saber o valor da tensão total aplicada na associação, que no caso aqui é a tensão da fonte. Então, tenho que saber essa tensão. Então, primeiro passo, tem que calcular a capacitância total. Segundo passo, tem que saber a tensão total aplicada no circuito, na associação, para depois poder calcular a tensão aplicada em cada capacitor. E como que eu calculo a tensão aplicada em cada capacitor? Se eu quiser a tensão aplicada em V2, em C2 em cima aqui desse capacitor, qual a tensão aqui, a diferença de potencial nos terminais desse capacitor, eu vou colocar aqui V2. V2 porque é a tensão aplicada sobre C2. É CT dividido por C2 vezes VT. Certo? Se eu quiser a tensão V3 aplicada sobre o capacitor C3, nos terminais do capacitor C3, V3 vai ser CT dividido por C3 vezes VT. Onde CT é a capacitância total da associação. Nós acabamos de aprender a calcular. VT é a tensão total aplicada na associação. E Cx é o valor da capacitância do capacitor sobre o qual eu quero calcular a tensão. Então eu consigo obter a tensão em cada capacitor. Esta é a equação que eu uso para determinar a tensão em cada capacitor de uma associação série. Um exemplo, certo? Veja, eu tenho aqui 25 volts, 0,1 microfarad, 0,47, 0,22. Qual será o valor da tensão em cada um desses capacitores aqui? Primeiro passo, eu preciso da capacitância total. Portanto, aqui eu tenho que aplicar aquela equação, porque eu tenho 3 capacitores associados em série. Aplico aquela equação, faço as contas aqui na ordem correta, conforme mencionei, vou obter o valor de CT, capacitância total da associação. Agora eu posso calcular o valor de
da tensão V1, da tensão V2 e da tensão V3, tranquilamente, usando aquela equação. O valor da tensão V1 é CT sobre C1 vezes VT. Veja, CT sobre C1 vezes VT, que é a tensão aplicada na associação. 15 volts, tensão aplicada no capacitor 1. Tensão aplicada no capacitor 2, CT sobre C2 vezes VT. Substituo os valores, faço a conta, 3,19. Tensão aplicada no capacitor C3, V3, CT sobre C3 vezes VT. Substituo os valores, faço as contas, obtenho 6,2. Qual é o detalhe importante aqui? E até é bom que se faça isso para confirmar se eu não errei em nada nos cálculos dessas tensões. Some essas três tensões e o valor deve dar 25 volts. Certo? Por quê? Porque estou aplicando 25 volts na associação. É uma associação em série. Portanto, a soma das tensões em cada capacitor deve dar a tensão aplicada na associação. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.